Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo tranquilo, obrigado pela presença. Hoje com uma participação super especial diretamente de São Paulo, Vinícius. Bem-vindo, Vinícius. Boa noite. Obrigado, boa noite, Rogério. Boa noite, Rodrigo. Todos bem, hein? Tudo tranquilo, frio, né? Frio de Curitiba. Ah, eu tô com bastante frio. Tá friozinho aí. Aqui pegou um sol hoje. Hoje tava gostosinho. Tava legal, né? Que bom. Legal. Vinícius, que é empresário, né? É mentor e também treinador de marketing digital. É isso, Vinícius? Isso. Eu trabalho com... Na verdade, eu sou um digital solver. Basicamente, um solucionador digital para empresas. Certo. Funciona mais ou menos como um gestor executivo que cuida de todos os processos de marketing e vendas dentro de uma empresa. Ah, legal. E aí o digital, ele complementa, é isso? Exatamente. Eu uso o marketing digital mais como uma ferramenta para poder impulsionar e alavancar empresários e empreendedores que querem, né, crescer o seu negócio. Legal. Fala um pouco da sua trajetória, Vinícius. Como começou, de onde você vem, como chegou até esse momento atual. Cara, começou, acho que a parte de vendas mesmo, eu comecei lá com a minha mãe, né, com meus 12, 11 anos mais ou menos. Uhum. E ela sempre foi boleira, né? Ela tem uma empresa chamada Thierry Arts Mel, que ela faz bolos, doces, ovos de Páscoa, enfim, todas essas coisas. E eu queria sempre estar ajudando ela. E tinha uma feira em casa, e aí eu pegava os pãozinhos de mel e ia vender na feira. Uhum. Comecei essa minha jornada aí. Mas eu queria alçar, né, novas categorias, novas coisas, e aí eu falei, putz, eu preciso arranjar alguma coisa própria. Essa veia empreendedora sempre estava presente na minha família, porque meu pai tem uma agência de marcas e patentes, né, já está há mais de 45 anos aí no mercado. Então eu sempre vi meu pai e minha mãe como empreendedores. Eu falei, cara, eu preciso arranjar alguma coisa para mim, né? Eu não sabia o que fazer, eu sabia que eu não queria trabalhar nem com meu pai nem com minha mãe ali, eu queria criar algo novo. Foi um dia que meu pai falou assim, poxa, Vini, você gosta de tecnologia, de games, eu tenho essa meio nerd, acho que dá pra ver aqui, né? Apesar dos livros. Dá pra ver. Eu também tenho uma categoria aqui de desenhos, animes, enfim, alguns filmes aqui. É. E eu gosto muito disso. E aí ele falou, poxa, vai trabalhar com manutenção de computadores, é uma coisa que você gosta, tecnologia, tá crescendo. Eu falei, aí, vou começar este meu caminhar, né? E aí, apesar disso, eu falei, não, quer saber? Eu vou abrir a minha primeira empresa. E aí, com 16 para 17 anos, mas não, acho que um pouquinho antes, acho que foi 14 para 15, eu abri a T-Science, que meu pai tem a empresa Santos e Santos, e aí eu falei, não, T-Science, que é o Santos também, né, basicamente, informática. E começou a dar muito certo. Graças a Deus, assim, lá na bairro onde eu estava, já estava começando a ganhar uma notoriedade, já estava começando a ganhar nome, só que eu comecei a ir para o lado do digital, porque eu comecei a aprender sites, aprender lojas virtuais, e em 2010 eu decidi fechar a T-Sites e abrir a Procion Consultoria de Marketing Digital. 2020, né? Onde era tudo mato, né? De fato. E aí vem crescendo, só que eu fui com 2 sócios e infelizmente não deu certo, nem vale a pena comentar nisso aqui, mas enfim, tive um grande problema, a empresa, comecei a descobrir que estava fechando o negócio por fora, enfim, deu ruim. Nós já conhecemos a história, esses detalhezinhos aí do livro seu, né? Inclusive tem um pedacinho, tem um pedacinho ali. Raso, porque eu não gosto muito de falar sobre o assunto, porque eu acho que a gente por mais que a gente passe por momentos ruins, a gente tem que sempre se superar para poder crescer. E faz parte do negócio, faz parte quebrar, né? Eu só tive lições, na verdade, porque a gente acaba descobrindo que a gente começa a conhecer as pessoas, conhecer novos sócios, e não é impeditivo para ninguém ter sócio. O problema é saber escolher as pessoas certas com quem você vai estar. Exatamente. Esse é o X da questão. E aí eu vim trabalhando, vim estudando, porque até aquele momento eu só tinha o conhecimento de desenvolvimento, né? E aí eu me tornei uma pessoa muito centralizadora. Precisa aprender tráfego pago?
deixa, eu vou fazer todos os cursos. Comecei a pegar cursos lá de fora, porque antes marketing digital não existia. Então, eu comecei a pegar dos Estados Unidos, pegar da Europa, alguns cursos e comecei a me aprimorar, né? Aí, tráfego pago, SEO, redes sociais, lançamentos. Eu fui fazendo a escola inteira e fui, lógico, sobrevivendo, né, com eu, agência, até em meados de 2016, 2017, onde eu pensei, cara, vou voltar para o mercado. Eu estava num período bem depressivo, porque, lógico, passou-se toda uma situação, eu devi quase R$1 milhão, né, para não falar a grosso modo, foi 300 e pouco, 700 e pouco, essa faixa aí, mais ou menos, que eu nunca quis calcular e nunca quis olhar, né, até então. Eu fui só depois pagando, acertando e parcelando o que dava para parcelar, porque administrar com o dinheiro é muito fácil, né? Administrar sem o dinheiro, só quem passou sabe exatamente o que faz. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar para o mercado. Comecei com uma agência, voltei para o mercado. Como eu já estava na época de lançamentos, eu fui contratado por uma empresa chamada Eternos, do Jorge, grande e saudoso Jorge. Foi ele que me abriu as portas novamente nesse âmbito empresarial. E graças a Deus, eu também fui para dança, conheci minha esposa, eu me envolvi um pouquinho mais ali com Deus mesmo, né? Com o Papai do Céu, que me levou para o caminho mais assertivo. Então, foi uma época que eu estava tudo melhorando na minha vida. A sua esposa que te levou pro caminho religioso? Sim, porque ela já era da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E aí eu digo que tudo na minha vida meio que levou a isso. Porque o meu professor era da igreja, a minha esposa é da igreja, alguns mentores, como o Carlos Wizard, também é da igreja. Então, foi pequenas coisas que Deus foi me guiando por este caminho. Como que você conheceu o Carlos, Vinícius? Eu conheci o Carlos através do Vida Abundante. Eu estava no estudo bíblico, e ele sentou para falar alguma coisa. Olha, nós estamos querendo fazer um evento do Vida Abundante, vai funcionar assim, eu quero ter esses palestrantes, eu preciso de alguém para ajudar. E aí eu levantei a mão e falei, Carlos, se você precisar de alguém de marketing, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Olha só. Né? E aí ele falou, Vinícius, você é a resposta das minhas orações. Eu estava procurando justamente uma pessoa para isso. E aí isso me impactou muito, né? E aí a gente fez o que fez. No estudo bíblico de segunda-feira? Isso, segunda-feira. Ah, que legal. De segunda-feira. Né? Nós temos o de estudo de segunda-feira, inclusive nós temos o de terça-feira também, que é para os recém-batizados. Eu já ia conversar com você depois sobre isso. Ah, sim. Bacana. E a sua sobrevivência no marketing, né? Você é um estudioso, um profissional de muita experiência, né? Fala um pouco sobre posicionamento. Para quem está nos assistindo, pequeno empresário, microempresário, a importância do posicionamento numa operação empresarial. Bem, posicionamento, eu sempre falo que é questão de você ter uma autoridade no digital. Tá? Porque certo. Não adianta nada você ter uma autoridade fora, ser um grande expert, mas o seu digital estar ruim. Você precisa ter ali alguns fatores que te vão ancorar no mercado. Seja através da base estrutural, ou seja, você ter um site muito bem propriamente dito, com gatilhos mentais, bem estruturado, com uma comunicação muito assertiva com o seu cliente, com o seu persona e tudo mais, e você trazer tráfego para isso, quanto nas redes sociais. Nas redes sociais, funciona de uma outra dinâmica. Você precisa estar trabalhando alguns pontos, que algumas pessoas até trabalham naturalmente isso, mas quando você tem a percepção do que são esses pontos, fica muito mais fácil de você escalar no digital. Quais são? Primeiro, inspiração. Quando você inspira outras pessoas, as pessoas começam a te seguir e você inspira elas através do seu mindset, através da forma que você fala, através das suas histórias,
que inclusive é muito bom para humanizar o seu perfil também, certo? Então, contem as suas histórias. Faça um storytelling propriamente dito. Conte fábulas ou conte histórias de outras pessoas. Depois você traz isso para si, conta as suas histórias, certo? E depois você traz para a dor do cliente. O Pablo, inclusive, ele deu um vídeo recentemente sobre isso, que ele fala sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é um grande semeador, ele é um grande vendedor, porque através das palavras ele impactava as pessoas. Eu também já fui semeador, eu também já semeei, e às vezes a gente semeia em lugares ruins onde nós não brotamos, nós não crescemos, não evoluímos. Vocês também já devem passar por isso. Todo mundo passa por isso. E é por isso que vai... Ou seja, nesse pedacinho eu já fiz um storytelling. Eu contei sobre Jesus, trouxe para mim e joguei para vocês. Você entende? É assim que você faz a humanização do seu perfil. Então nós temos a inspiração, nós temos a humanização, nós temos a educação, porque quando você educa um cliente, ele começa a prestar mais atenção em você. Ele começa a entender o que ele realmente precisa do que ele não precisa. Ele desperta o desejo, desperta a oportunidade do produto dele. E por fim, não menos importante, o entretenimento. E pode ficar tranquilo que não é dancinha no TikTok, não, tá? O entretenimento é mais os bastidores, é contar sobre a empresa, contar o que você faz fora do seu âmbito de trabalho, que também vai humanizar. Ou seja, se você trabalha esses 4 pontos, você faz qualquer rede social crescer. E hoje, quais as principais ferramentas que um pequeno negócio pode aplicar na sua operação através de marketing digital, marketing Eu costumo falar que assim, você precisa entender o todo para começar com passinhos de formiga. Porque, lógico, que você não vai construir o todo do dia para a noite. Sim. Mas você precisa entender para saber onde você quer chegar para você ter uma meta a ser alcançada. E aí eu falo que existem 5 pilares do marketing digital, que é o que a gente vai construir ao longo de todo o processo. A primeira coisa é ter a base estrutural. Se eu sou um pequeno negócio, se eu sou um empreendedor, a primeira coisa que eu preciso saber é o que eu vou vender, como eu vou vender e para quem eu vou vender, certo? Então eu preciso entender muito bem o meu persona, meu público-alvo, saber qual é a comunicação que eu tenho com ele, saber qual é a faixa etária, né? Todas as geolocalizado, enfim, todas as coisas que demandam um persona e um público-alvo. Depois disso, quando eu já sei isso, eu vou separar quais os gatilhos mentais que eu vou utilizar para poder conversar com essa pessoa. Se eu vou gerar mais autoridade, se eu vou fazer uma promessa muito bem feita, se eu vou fazer um mecanismo único de vendas, né? Quais são os diferenciais principais que a minha empresa tem que outras pessoas não têm. Tudo isso eu vou fazer um empilhamento de gatilhos mentais, seja no meu site, se eu estiver vendendo serviço, ou seja numa landing page, se eu estiver vendendo um serviço específico, ou numa loja virtual, se eu estiver vendendo produtos. E o blog, que é a 4ª vertente da nossa base estrutural, ele é anexado sempre a um deles, ou na landing page, ou no site, ou na loja virtual. Vini, hoje em dia ainda se usa blog? Sim. Por quê? Porque através do blog, você aumenta a sua relevância no mercado. Quanto mais você traz artigos para o Facebook, para o seu blog, mais você vai subir posicionamento no Google, certo? E você prova para o Google que você tem um conteúdo de qualidade, que você tem um conteúdo de relevância e você vai subindo o posicionamento. Ou seja, resumo da obra, você precisa ter uma base muito bem estruturada, tá? Após isso, você vai para o segundo pilar, que é o tráfego pago. Dentro do tráfego pago, nós temos o Google Ads e o Meta Ads como principais. Apesar de ter outras de nicho, Tumblr, Outbrain, LinkedIn Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads e todos os outros ads ali dentro dos links patrocinados. Mas o principal, Google e Meta Ads. Se o seu serviço ele é por necessidade,
Quando você procura alguma coisa, você procura onde? No Google. Google. Agora, se você tem uma oportunidade ou você quer despertar o desejo, onde que você vai? O que as pessoas estão fazendo nas redes sociais? Instagram. Fazendo vídeo de notícias. Vamos usar o português, claro, elas estão olhando a vida dos outros. A verdade é essa. Então, quando a gente está nas redes sociais, a gente tem que despertar essa necessidade e despertar esse desejo. Quais são os principais diferenciais aqui? Agora falando de gestor um pouco mais avançado. No Google, o Google ele é um leilão, certo? Certo. Como qualquer leilão, você pagaria mais caro para poder estar nas primeiras posições, correto? Sim. Só que o Google ele é muito malandro e ele é muito esperto. Ele quer ser autoridade no mercado, ele ainda quer que você procure as coisas dele, certo? Então ele faz uma matemática muito simples, que é o custo que você tem vezes a qualidade que você tem, e isso aqui acaba se tornando uma gangorra. Porque quanto maior é a segmentação e melhor é a qualidade, menor o seu custo por clique. Esse é um diferencial, então a gente preza a qualidade. No Meta Ads, o que deve ser feito? As pessoas estão passeando no feed, não estão? Sim. Ou seja, eu preciso impactar elas mais vezes. Então, eu tenho o meu persona bem alinhado, certo? Que a gente já comentou. E aí a gente faz uma campanha de alcance para alcançar o máximo de pessoas deste persona, ou seja, a gente sabe o que a gente está alcançando. Vai para um video view, onde a gente faz vídeos desses conteúdos mais dos 4 pontos que eu falei, certo? E aqui a gente vai separar o público. Pessoas que assistiram 25%, 50%, 75% e 100%. 25% e 50% elas estão engajadas? Pouco, né? Ou seja, 25%, 50% você precisa engajar esse público. Você leva para a terceira campanha, que é a campanha de engajamento. Para ganhar curtidas, comentários, seguidores, tudo isso. 75% e 100%, aí a pessoa já está mais qualificada. E se a gente fez as campanhas do Instagram, o seu Instagram está qualificado. Você vai pegar esses dois públicos e aí sim você vai fazer a venda. Aí sim você vende. Então, não adianta você fazer uma campanha de captura de lead ou de venda direta. Não faz sentido, porque as pessoas estão passeando no feed de notícias. Tá Entendeu? só passeando por ali e não tá interessado de fato, não. Sim. Resumo da obra, só com a base estrutural e só com o tráfego pago, qualquer empresa cresce. Qualquer um, tá? Para pequenos, médios e grandes empresários, o pequeno ele pode fazer isso. O restante, os outros pilares, redes sociais, SEO e lançamentos, é para coisas mais avançadas, estratégias mais avançadas. E o algoritmo é um assunto muito específico, né? Muito técnico, vamos dizer assim. Mas tem como a gente saber em que momento aquela plataforma está mudando a forma de interagir com o público? Ou não? Então, Esse só para mim quem é avançado. Você tem uma premissa de como funciona o algoritmo, mas na verdade é um segredo de Estado, né? Ah, não, sim. O próprio Meta ou o Instagram, eles vão esconder isso às 7 chaves para a gente literalmente não hackear, entre aspas. Né? Porque a gente não hackeia nada, mas faz as alterações. Mas você que tem um conhecimento mais profundo, você consegue perceber a hora que está mudando? Nós conseguimos perceber através dos 4 pontos que eu mencionei. Entendi. Porque assim, ó, vamos lá. Quais são as redes principais? Facebook e Instagram, certo? Sim. Facebook não estão aqui no Brasil, mas ele é muito forte lá fora ainda. Então, Facebook e Instagram para a maior massa de pessoas. O Twitter, que agora é X, né? Ele é muito bom para fazer trend topics, ou seja, para você criar uma ação solidária, alguma coisa, você cria as trend topics lá e depois você traz para outras redes sociais. LinkedIn para profissionalizar a sua empresa, porque é uma rede social de empresas. E o YouTube, essas são os principais. E olha que legal, o YouTube ele também é um mecanismo de busca. Então, tudo que você faz de SEO e tudo que você faz dos 4 pontos que eu comentei antes, você engloba no YouTube. E ele é o segundo maior mecanismo de busca, né? Ele é o segundo maior. Ou seja, se você faz vídeos para o YouTube, é muito mais fácil das pessoas não localizarem você. Legal. Através disso, a gente consegue rastrear o algoritmo. Entendi. E tem algum case de sucesso, assim, que você desenvolveu e foi assim, que teve um retorno muito legal?
Pode contar. Bom, eu já fiz alguns 6 em 7, mas o que eu gosto muito de comentar sempre é o da Eternos. Por quê? Porque o Jorge é o que abriu as portas ali para eu voltar para o marketing digital. Foi onde eu fiz o meu primeiro 6 em 7, inclusive, com prótese capilar. Né? Nós vendíamos prótese capilar e aí ele desenvolveu um curso para poder formar outras pessoas a trabalhar com prótese capilar e a gente estourou no mercado. Mas tem diversos players aí, né? Por exemplo, como eu também trabalho junto com meu pai de marcas e patentes, então eu sempre faço marketing, então a gente impulsiona a empresa e faz a proteção da empresa também através do marcas e patentes. Então eu trabalhei já com Kingstar Colchões, a Kim Pães, já trabalhei com diversas empresas de energia, como fala? Eólica. A eólica não, o teto solar. Esqueci o nome. Energia solar. Energia solar. É fotovoltaica, Vinícius. Isso. Já trabalhei. É que eu já trabalhei com diversos nichos, né? Desde coisas mais específicas, como a Clean Medical, que é locação de equipamentos hospitalares, como a doutora Marcela, que é Botox, clínicas estéticas, tudo. Então tem diversos ramos aí que a gente trabalha. Eu não sou um cliente, um gestor de tráfego ou um consultor de marketing que é nichado. Por quê? Porque eu já estou há muito tempo no mercado. Né? Então eu já meio que entendi tudo como funciona. Legal. Lógico que a gente sempre tem um assunto legal, né? Novo. Por exemplo, a do Drones Experience, que é um cliente totalmente novo. Eu não conhecia absolutamente nada de drones, então é isso que me faz eu apaixonar por marketing digital, é saber sempre ter novos ramos, novas histórias, novas criações. E essa é uma das coisas que me faz apaixonar por marketing digital, coisas que eu ainda não sei, né? E também por poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque quando eu trabalho para um empreendedor, eu não somente impacto a vida dele, eu impacto a vida das pessoas com que ele trabalha, e eu impacto as pessoas, os colaboradores dele, fora a vida dele. Então isso me faz me apaixonar cada vez mais por marketing digital. Legal. Fala um pouco do teu livro, eu sei que você lançou um livro aí recentemente. Mostra ele aí pra gente. Até deixei aqui o livro Hábitos, né, o Caminho da Maestria, é um livro em que eu conto um pouquinho dos hábitos que me tornaram ser um realizador de sonhos. Porque eu acredito muito que através de todo o trabalho que eu faço com marketing digital, como eu acabei de mencionar, que eu impacto a vida de outras pessoas, eu me torno um realizador de sonhos. E aí eu falei sobre disciplina, falei sobre persistência, falei sobre alguns critérios que um empreendedor de sucesso precisa ter. Infelizmente tem coisas boas e infelizmente tem coisas mais no nosso trajeto. Uma delas é o efeito elástico. O que é o efeito elástico? Quando a gente está crescendo, normalmente a nossa ambiência ela vai forçar a gente a voltar para onde nós estamos. Então, você, como bom empreendedor, das duas uma, ou você traz as pessoas consigo ou você rompe os elásticos. E aí muitas empresas acabam até sofrendo por causa disso, porque não sabem estruturar o emocional com o pessoal, com o empresarial, né? Não sabe trabalhar com essas coisas. Então, o livro Hábitos, eu conto um pouquinho da minha história e um pouquinho disso aí, né? E tá disponível. O de vocês está aqui, eu preciso mandar para vocês. Muito obrigado. Ele está disponível nas livrarias para venda? Está disponível plataformas? nas livrarias, mas se você quiser um específico meu, você me chama no contato que eu mando pessoalmente, autografado, tudo. Eu gosto de ter esse carinho a mais com as pessoas. Não, legal. Não, eu digo para o nosso público, né, que estiver assistindo, que quiser adquirir o teu livro. Tá nas lojas. Na Amazon tem, na Amazon tem, tudo direitinho, os físicos, mas me chama, que aí eu gosto de conversar, conhecer mesmo. Me chama no WhatsApp ou no @ViniciusPSantos, que é o meu Instagram, eu respondo todo mundo no direct. Legal, aí tá vendo, pessoal? Nem que seja 3, 4 horas da manhã, porque é normalmente a hora que a gente consegue respirar um pouquinho, né? Mas eu gosto de responder todo mundo. Legal. E o novo livro? O novo livro, inclusive, você, né, faz parte dele. Sim. Eu sou o coordenador da Editora Lisboa, recentemente. E eu estou com 2 projetos.
Um projeto é Sob a Luz do Onipotente, Vivendo sobre a Graça de Deus. Inclusive, ainda tenho alguns locais de coprodução, tá? Se vocês quiserem aproveitar o merchan, desculpa o espaço, mas se você quiser participar deste livro, ainda tem, pode me chamar lá. E o outro também, As Margens do Batismo, que inclusive é esse que o Rodrigo está. As Margens do Batismo, Vivendo Antes e Depois das Águas. Legal. Esses são os 2 projetos maravilhosos aí. Eu já tô na metade do artigo já. Que legal, que legal. Fico muito feliz de saber. Depois eu quero que você me mande para eu poder ler direitinho, ó, te ajudar com alguma coisa. Bom demais. Voltando lá para o marketing, você falou de inovação, né, de novos conhecimentos, né, novas possibilidades. A inteligência artificial, como você enxerga isso dentro do marketing? Ele é maravilhoso para quem já tem um pleno conhecimento, né? Inclusive, muitas coisas a gente já implementa na empresa, tá? Existe uma ferramenta, que ela é um nome meio difícil de falar, mas depois eu mando o link para vocês, é TatsUp AI, que ela é basicamente um banco de dados de todas as inteligências artificiais que existem. Uau. Já tem mais de 10 mil inteligências artificiais criadas. Que loucura. Tudo que você imaginar tem lá. Desde criação de quadrinhos para você ter base. Inclusive, é uma ótima oportunidade para quem quer começar no mercado digital. Cria histórias em quadrinhos personalizadas e vendem para histórias infantis, para quem está começando no digital. É muito legal. Como coisas mais avançadas, de designer, alteração de voz. Eu estou fazendo agora uns testes, inclusive, com umas inteligências artificiais que modulam a nossa voz e colocam em outras línguas para poder fazer um marketing lá fora. Ou seja, nós implementamos isso aqui na agência. Hoje, eu tenho a GoPrime, que ela é uma agência de marketing digital. Na verdade, ela é uma business solution. Ela é uma solucionadora digital. O que acontece? Tem muitos empresários que têm muito problema com comercial, com as 5 estruturas, né? Dentro dos processos. Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de vendas e gestão de processos. Dentro delas, nós resolvemos todos os processos. Tá? É isso que a GoPrime faz. E aí, eu tenho a GoPrime Talks, que é um podcast onde eu trago empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Também tem uma universidade corporativa chamada GoPrime Academy, que é onde a gente traz aulas quase que diariamente ali sobre um assunto específico para poder a pessoa alavancar o negócio dela. E agora, mais recente, eu tenho a Club Mind. A Club Mind é um grupo de empresários, é tipo uma Brasil do Bem, tá? Que a gente se reúne todo mês ali em Alphaville. Então, a gente tem o networking das pessoas, então é uma palestra, uma aula. Depois tem um networking e tem um diferencial muito legal no networking. Por quê? As empresas normalmente de networking, eles fazem o quê? Eles dão uma palestra, dão uma aula e deixa aberto, né? Para as pessoas conversarem e trocarem informações. Nós criamos uma estratégia, uma estrutura que realmente todo mundo conversa com todo mundo. Cada um tem 2 minutos para fazer o pitch de vendas. E normalmente eu ensino como fazer o pitch de vendas de maneira assertiva. Então a gente faz um negócio diferenciado da Club Mind. Agora que quem assinar a Club Mind, ela pode gerar indicações e receber comissionamento das empresas que estão lá no ecossistema. Então hoje é um ecossistema do Prime, de fato. Muito legal. Show, né? Show. Diferente, né? Diferente. Como você enxerga o marketing daqui para o futuro? Cara, o marketing digital, por mais que as pessoas falam que está saturado e, é tudo balela, vou ser bem sincero, ela só está começando, principalmente agora com inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai vir para separar o joio do trigo. Simples assim. Por quê? Grandes players que realmente sabem fazer uma estratégia 100% vão utilizar a inteligência artificial para potencializar os negócios. Já quem, infelizmente, faz um cursinho meia boca, porque a gente vive isso, acho que todo mercado vive isso, né?
faz um curso de tráfego pago no Google, no YouTube, faz um cursinho meia boca de Meta Ads ali e se acha o bam no mercado, isso vai ter problemas. Por quê? Cada vez mais o empresário e empreendedor, principalmente os micros e pequenos, eles estão colocando o sobrinho para fazer, ou ele próprio acaba fazendo no horário ali, né? E ele consegue utilizar a inteligência artificial até para poder facilitar essas coisas. É que quando a gente entra em mais detalhes, quando a gente entra em CPA, CPC, CTR, que são coisas mais técnicas, aí você precisa de um gestor de tráfego bom para poder cuidar disso. E não é qualquer pessoa que faz. É basicamente isso. Então, para mim, só estamos começando. Pessoas vivem em bolhas. Marketing digital, quem acha que o marketing digital está saturado é porque está vivendo numa bolha fechada, escondido da luz do sol, você entendeu? Porque só está começando, só está crescendo. Só. Você teria alguma estratégia simples que o pequeno e microempresário pode adotar sem ter muito recurso para começar, né, a desenvolver uma escala? Se ele já aplicar, eu tenho uma lei que se chama Lei das 72 horas. Tudo que você aprende, você tem 72 horas para você aplicar no seu negócio. Se você não aplicar isso em 72 horas, esquece, meu amigo, você não vai aplicar. Se ele aplicar as estratégias que nós conversamos aqui, seja o dos 5 pilares lá, alcance, video view, engajamento, conversão e remarketing, porque isso 90% dos empresários já não fazem. Se ele aplicar nas redes sociais, inspiração, educação, comprovação e entretenimento, coisas que 90% dos empresários também não fazem. Se ele aplicar essas técnicas, cara, ele vai fazer sorrindo, eu vou falar aqui olhando para você, ó, ele vai fazer sorrindo o que o concorrente dele não faz nem chorando. E vai ser diferenciado, Se ele entende como funciona o marketing digital como um todo, meu amigo, ele vai fazer sorrindo o que o concorrente não faz nem chorando. Repito. Basicamente é isso. E hoje os grandes players têm estruturados suas agências, departamento de marketing. Como que é a dinâmica hoje? Eles estão nas redes sociais de forma massiva? Estão nos marketing tradicional de forma massiva? O papel da TV hoje está menos importante que o digital? Conte um pouco desse cenário. Eu acho que uma coisa está sendo contribuinte à outra, tá? Porque assim, sim, Google e Meta Ads é onde está o cliente. Isso não tem como negar, principalmente se a gente ver as classificações. Em 2020, se não me falha a memória, 2019, foi um pouquinho antes da pandemia, saiu um estudo, né, em Harvard que mostrava as porcentagens de cada uma das mídias. Então, 80% delas vinham da internet. 80%. É muita coisa, muita coisa. Hoje deve estar uns 90%, tá? Deve estar uns 90% comparado a outras mídias. A televisão, ela caiu para 43%, 42%. Está um pouco desatualizada, né? Deve ter diminuído ainda mais, sendo bem sincero. Panfletagem estava em 1% de resultado. Ou seja, a cada 100 panfletos que você tinha, você vendia um. Era muita coisa, muita coisa. Imagina você ter um resultado do Google, putz, não dá nem para comparar, não dá para brincar quanto a isso, né? Então, esse é um mercado muito mais rico de informações. As pessoas estão cada vez mais comprando pela internet, né, Vinícius? Com certeza. O empresário hoje, que ele não está no digital, desculpa, meu amigo, ele está padecendo. É difícil se manter no mercado, é difícil ter ali a sua loja, a sua estrutura, sem competindo com os grandes players. Falando um pouquinho dos bastidores, que meu amigo perguntou, né, dos grandes players, cara, eles fazem o básico, eles fazem o feijão com arroz muito bem feito. Nada vence a disciplina de se fazer algo bem feito todo santo dia. Eu gosto muito dessa frase também, né? Que é justamente isso, é fazer os pilares do marketing digital, fazer lançamentos quando faz livros. A dica de hoje, né, que é assim, o que eu estou vendo no burburinho, as pessoas estão deixando de fazer grandes eventos de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, estão começando a fazer microeventos. Por que os microeventos? Microeventos de 50, 100, no máximo estourando 200 pessoas.
Por que isso? Porque você tem um controle maior, você tem uma interação melhor, você consegue repetir o nome da pessoa mais vezes, então você tem uma conexão. Você tem ali uma porcentagem de venda muito maior, então aposte, se eu for dar uma dica para o empresário e empreendedor que está assistindo aqui, aposte em microeventos. Simples assim. Legal. Fala um pouco também sobre network, né? A questão de network, questão de imagem. E eu vi uma coisa bem interessante, Rodrigo. O pessoal falando, né? Pô, se Carlos Wizard, Flávio Augusto, Ricardo Eletro, o cara lá da Cimédica, esqueci o nome, estão na rede social, por que você não está? Né? Para dizer a importância de você criar autoridade dentro da rede social para se posicionar. Fala um pouco disso, Vinícius. Quando a gente fala sobre posicionamento, você precisa, de fato, saber como lidar com certas situações no mercado. Primeiro, não tenha vergonha. Todo mundo está querendo vender, todo mundo está querendo conversar com vocês. Vou te falar até mais, a sua história pode estar salvando a vida de alguém. Não tem coisa mais maravilhosa do que você terminar uma palestra, terminar um evento, terminar um treinamento e a pessoa chegar em você e falar o seguinte: pô, Vinícius, cara, obrigado. Você salvou minha vida, você não tem noção. E aí você quer saber e você começa a conhecer a pessoa. Isso é maravilhoso, não tem, assim, palavras para poder justificar, explicar. Isso faz valer a pena, esse é o nosso propósito. Vocês vão ouvir bastante a palavra legado. Eu gosto muito. Tudo que eu faço hoje é pensando no meu filho, é pensando nas coisas que eu já ia deixar para ele. Então, se você é empresário, é empreendedor, quer melhorar a vida de alguém, trazer esse lado bom da vida, conte suas histórias, se posicione, conte os seus desafios, conte as suas vitórias, conte um pouquinho de você, porque todo mundo quer te ouvir. Vamos ser bem sinceros, ninguém quer o seu produto, ninguém quer o seu serviço, propriamente dita. Normalmente a gente compra você, a gente compra quem está do outro lado da tela. É por isso que Carlos Wizard, a Pascal, esses grandes players no mercado, eles fazem esses cortes, eles contam a vida deles abertamente, é literalmente um livro, a vida deles. Tudo baseado em quê? Família, propósito e riqueza. Mas não é riqueza do ego, é a riqueza de ver outras pessoas prosperarem. Esse é o nosso papel como mentor. É fazer com que você, que está assistindo, de fato, prospere através das nossas ações. Ser inspiração, né? Ser modelo de homem, né? De empresário, gestor, de pai, né? De irmão, de tio. Enfim. O propósito principal é ajudar as pessoas, né? Sim. Esse que é... E nisso estamos... Pode falar. Que as pessoas, elas podem servir de N maneiras, né? Mas o objetivo final, a palavra propósito, que está muito em moda hoje, na verdade é ajudar as pessoas. Simples assim. Só que cada um tem a sua maneira de ajudar, né? Aí cabe ao seu serviço, ao seu produto, impactar esse universo. Que não é riqueza de dinheiro, né? É riqueza de espírito, né? Prosperidade mesmo. Prosperidade, né? É ajudar as pessoas a evoluírem. O dinheiro é o meio só. Né? Se desenvolverem, fazerem melhor e lapidar, né? É a questão do diamante, né? Você pega um diamante lá que não está lapidado, ele está todo preto, né? De repente, você começa a ajudar essa pessoa, começa a lapidar ela, começa a fazer aquele processo de transformação, de repente vira um diamante, né? Algo muito valioso, né? Com certeza, com certeza. É isso, Vinícius, estamos chegando no nosso final do episódio. Eu queria agradecer muito. Sei que você é um homem muito ocupado aí, cheio de compromissos, mas nos atendeu prontamente. Deixa uma mensagem final para o nosso público, suas redes sociais, seus contatos. Bem, meus queridos, eu só tenho que falar o seguinte, abençoar a vida de quem está assistindo aí. Deus em primeiro lugar, eu espero que o Papai do Céu mande um anjo aí na sua casa, que possa abençoar a sua família, abençoar o seu negócio, abençoar as suas mãos, para que suas mãos se tornem que nem a do rei Midas. Onde você tocar,
vai prosperar, vai gerar riqueza, eu tenho certeza disso. Então, eu só tenho a dar um grande beijo para vocês e desejar muito sucesso na sua vida, tá? E se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do meu trabalho, @ViniciusPSantos, né? Não dá para colocar aqui na tela, velho. @ViniciusPSantos. O meu Instagram, infelizmente, eu tive um problema recentemente, perdi mais de 10 mil seguidores, então eu estou começando praticamente do zero, né? Tive a infelicidade de ser hackeado. E engraçado, né? Porque normalmente quando as pessoas hackeiam, o que elas fazem? Vão vender iPhone, vão vender algumas coisas assim, normalmente, não é? Não, fizeram de maldade mesmo. Então eles pegaram e entraram nos meus seguidores e deletaram um por um. Nossa. Nem o Meta conseguiu recuperar, nem o próprio Facebook. A Meta mesmo, né? A gente, através do suporte, eu fiquei por dias tentando recuperar isso. Graças a Deus, recuperei o Instagram, mas não recuperei os seguidores. Então, eu estou começando do zero. Sigam lá para poder ajudar o Vinícius. Legal. Rodrigo? Vinícius, muito obrigado. Estou muito feliz aí em estar aqui com você nesse podcast. Eu que agradeço, meu querido. Agradeço muito o tempo de vocês. É uma honra estar aqui no podcast de vocês e ter vocês como amigos. Admiro muito o trabalho dele. Parabéns aí, tá? Vamos nos conhecer pessoalmente, com certeza. A você que esteve com a gente, meu muito obrigado, sempre nos prestigiando. A gente se vê numa próxima. Até lá. Até lá.